Salve, salve pessoal! Mais umas questões aqui para a gente corrigir de analisar crescimento e decrescimento e zeros das funções reais. Essa aqui que são aquelas questões que a gente não pode errar. Garantir uma nota boa aí na sua prova. O gráfico abaixo mostra a temperatura numa cidade da região sul em um dia do mês de julho. De acordo com o gráfico, a temperatura aumenta no período de. A temperatura aumenta aqui, gente, ó, nesse período, né? Em relação ao eixo horizontal, você andando da esquerda para a direita, nesse sentido, você está vendo um crescimento em relação ao eixo da vertical. Então, de 4 até meio-dia, é onde o gráfico é crescente. Próxima questão. O gráfico abaixo representa uma função definida no intervalo de 4 negativo a 6. Ele não mostra aqui qual equação ou quais equações representam esse gráfico aqui. Mas aí o que ele quer saber é onde é decrescente. Decrescente é nesse intervalo aqui, ó. Em relação ao eixo da horizontal, deslocando da esquerda para a direita, você desce aqui nessa curva, né? Então é do 4 negativo ao zero. O gráfico abaixo representa uma função com domínio imagem e domínio no intervalo de menos 5 a 5 e imagem números reais. Intervalo de crescimento dessa função. Crescimento, a gente consegue ver aqui, no intervalo de 2 a 5, letra E. Enquanto isso aqui, a gente vê no intervalo de menos 5 a 2 negativo, decrescimento. Observe os gráficos das funções f e g. Então a vermelha aqui é a f e a verde é a g. São duas parábolas. Essas funções têm uma raiz em comum dada por x igual a. Raiz são os pontos em que o gráfico passa ali, né, no eixo x, faz interseção com o eixo x. Nós temos um zero aqui, mas é apenas da função f. Nós temos um zero aqui, que é apenas da função g. E nós temos um zero aqui, que é comum às duas funções, logo essa é a resposta. Observe abaixo o gráfico de uma função real definida no intervalo de 1 negativo a 4. Quais são os zeros dessa função? Temos um zero aqui, que é o número 0. Temos um zero aqui, que é o número 3. Então, esses dois valores são os zeros dessa função nesse intervalo. Observe o gráfico abaixo, que representa a quantidade de y de um fungo e uma estufa em função do tempo expressa em horas. Sobre esse gráfico, afirma-se que... O que a gente pode afirmar com relação a esse gráfico? Tem um momento que o gráfico é crescente, um momento que o gráfico é constante, volta a ser crescente e depois decrescente. Então, aumentou entre 0 hora e 1 hora, a gente não tem essa opção. Foi constante entre 1 e 2 horas, não temos essa opção. Foi crescente entre 2 e 3 horas, já temos isso aqui na letra B. E decrescente entre 3 e 4 horas. Não vai ter outro período correspondente aqui, porque a questão é de resposta única, então letra B. O gráfico abaixo representa a função no intervalo aí de domínio de 1 negativo até 5, em imagem em R. Aqui na verdade seria o número 3, né? Pergunta é, qual é o valor mínimo dessa função? O valor mínimo é o ponto mais baixo que a função atinge, ou o menor valor que a função atinge em relação ao eixo y, ou o eixo da vertical. Então o valor mínimo aí está no 2 negativo.
Próxima questão, observe o gráfico abaixo de uma função com domínio aí variando entre 6 negativo e 6 e imagem número real. De acordo com esse gráfico, os zeros da função são. Então vamos identificar. Aqui eu tenho um zero, que é o 4 negativo. Continuo observando a função. Tem um outro zero aqui no 3. E tem um zero aqui no 4. Resposta correta, letra C. Observe o gráfico abaixo de uma função definida no intervalo de 7 negativo, aqui, até 10. Vamos para a pergunta. O zero dessa função. Pessoal, e essa função, ela faz muitos movimentos aí de crescente, decrescente, constante, mas ela tem interseção com o eixo x apenas nesse ponto aqui. É o único ponto de zero, que é o 1 negativo. Veja bem, zero da função ou raiz de uma equação é quando o gráfico faz interseção com o eixo x. Finalizamos aí, pessoal. Um grande abraço.